ler só um versículo que está em Filipenses, capítulo 2. Filipenses. O que eu vou falar agora é muito duro, mas está na Bíblia. Está em 1 João. A Bíblia diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Está escrito. Diz: todos somos filhos de Deus. Na verdade, nós somos criaturas de Deus. A Bíblia diz que quem tem Jesus é filho de Deus. Filhos por adoção. Você foi adotado. Eu e você, quando aceitamos Jesus, somos adotados. E quem não aceita Jesus e vive na prática do pecado, em João diz que é filho do diabo. É duro, mas é verdade. Está na Bíblia. E eu quero ler este versículo, capítulo 2, versículo de número 11, que diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Só essa parte, vamos lá? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Diga: eu sou salvo pela graça. O que é graça? Diga: graça é eu receber o que eu não mereço. Diga: graça é favor imerecido. Isso é graça. Você não merece. Não merece. Por exemplo, Deus muitas vezes, se tratando da salvação, Deus nos dá o que não merecemos. Porque se Ele nos desse o que merecemos, seria fogo do inferno e castigo. Então, quando o filho pródigo volta, é como se o irmão dele dissesse: esse filho do Senhor te desonrou, te entristeceu, te amaldiçoou, desejou a sua morte, tudo de ruim esse menino fez. E o Senhor ainda dá uma festa para ele? E o pai disse assim: filho, ele precisa de um abraço, ele precisa de carinho, ele precisa de compreensão, e é isso que eu vou dar para ele agora. Isso é graça. Graça, você vê ela em toda a Bíblia. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento foi Elias. E quem é que sucedeu Elias? Eliseu. Todos os milagres de Elias eram milagres de juízo. Eram milagres de quê? Disciplina. Quem sucedeu Elias foi Eliseu. Todos os milagres de Eliseu são o dobro de Elias. São o quê? O dobro. Todos os milagres de Elias são milagres de graça. De graça. De favor de Deus. De salvação. O nome, todos os milagres de Eliseu, desculpe, me perdoe. Todos os milagres de Elias foram de juízo. De Elias, profeta Elias, o grande profeta Elias. O seu sucessor foi Eliseu. Todos os de Eliseu são o dobro de Elias, são milagres de misericórdia, de salvação e de graça. Talvez você não sabia disso. Tiago diz, a Bíblia diz, que o sucessor, o antecessor de Jesus foi João Batista. João Batista pregava um sermão duro. E diz a Bíblia que sobre João Batista estava o espírito de Elias, não de Eliseu, de Elias. Era uma mensagem dura: arrependei-vos, raça de víbora, cobra traidora. E assim ele chamava os líderes religiosos e o povo naquela época. Depois de João Batista, quem veio? Jesus. Todos os milagres de Jesus, exceto um, da figueira, que ele amaldiçoou. Todos os milagres de Jesus foram milagres de graça, de benefício, de favor imerecido.
Não sei se você já começou a pegar, mas eu vou te explicar melhor. Eu estou falando sobre graça. Eu estou falando de você receber o que você não merece, eu e você. Eu estou falando do favor de Deus. E eu ouvi um testemunho de um pastor, que ele dizia assim, quando eu estava na minha adolescência, eu tive um deslize, foi o que eu entendi. E ele diz assim, eu não pegava o ônibus, porque eu não queria ser assassino. Porque ele tinha uma sensação de que Deus ia matá-lo e os passageiros do ônibus também iam morrer. Olha a mente dele. Ele não entendeu o que é graça. Eu não estou falando de graça barata, eu estou falando da graça da Bíblia. Ele não andava de ônibus. Pense você chegando na rodoviária, no aeroporto, seja onde for, e você combina com sua mulher para te buscar. E ela vai te buscar e quando você desce, você encontra sua esposa. Ei, amor, tudo bem, tudo bem? Cadê as crianças? Aí diz, fulana está dentro do quarto em casa, presa. Porque ela fez algo errado, ela está morrendo de medo de você e não pode nem ouvir o seu nome. Ela está em casa com medo. E aquele pai tem uns amigos perto, na hora que a esposa fala, e aqueles amigos devem pensar, esse cara é um psicopata. Para a filha dele ter tanto medo dele assim, esse cara, porque não é assim mais. Foi assim lá atrás, na época que a gente era criança talvez, vai tomar uma surra, uma coisa ali, mas por causa da criação. Hoje, a gente dá palmadazinha porque a Bíblia manda, mas não é assim lá em casa. Eu acredito que na sua também não. Os meninos sabem que eu vou disciplinar, que eu vou corrigir, que eu vou exortar, que eu vou punir, mas eles sabem que terão a mão amorosa do Pai que ama profundamente. Quem está entendendo? Graça fala de um Deus não carrasco, de um Deus não vingativo, um Deus que não desiste, um Deus que não te joga a escanteio, um Deus que te ama, que te quer, por enquanto. Porque quando chegar a época do juízo, fechou-se a oportunidade. O que estamos vivendo hoje é por um período. A graça, como conhecemos, como vivemos, de nós aceitarmos Jesus e nós nos apropriarmos das bênçãos da salvação da vida em Cristo, do reino de Deus. Mas essa porta vai fechar, mas ainda não fechou. Graças a Deus. Estamos vivendo ainda a era da graça. E o apóstolo Paulo, que foi um pregador profundo da graça, ele disse esse texto em Filipenses 2:11, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Essa palavra Senhor é Kyrios, no grego, Kyrios. Na época de Paulo só tinha 2 senhores, o senhor de escravo, mas não é quem tinha 1 escravo, 2, 10, não, era o comerciante de escravos. O senhor de escravos era aquele cara que tinha 100, 200, 300, 1000 escravos. Então essa pessoa era chamada de Senhor. A segunda pessoa chamada de Senhor era o imperador romano, que tinha poder de matar e deixar viver, prender e soltar. Tinha a palavra final, ele era conhecido como Senhor, o imperador romano. Só essas 2 pessoas, não é igual hoje. Sim, senhor. Você vai conversar com um militar, aqui na igreja tem vários militares. Tem patenteado com patentes altas. Você vai conversar com eles e fala, sim, senhor. Não, senhor. Não era assim. Você vai num hotel, chega lá, tem um mensageiro, um senhor de idade. Ele chega perto de você e fala, sim, senhor. Você vai num restaurante, tem um garçom lá, não importa a idade dele, ele chega perto de você e fala, sim, senhor. Hoje virou um pronome de tratamento, essa palavra é só para quem tem a revelação que fala para o pai assim, bença, pai. Sim, senhor, pai. Sim, senhora, mãe. É outra coisa, não é disso que eu estou falando. Hoje virou um pronome de tratamento, sim, senhor, e tal, não tem o peso. Mas na época de Paulo aqui, só 2 pessoas, o senhor de escravo e o imperador, era tido como Senhor. Aí Paulo levanta no meio da igreja
no meio da comunidade e diz assim: não importa se me matar, pode cortar minha cabeça, se o imperador quiser, mas eu não quero nem saber, eu quero dizer para vocês que Senhor da nossa vida não é o presidente da república. Senhor da nossa vida não é a justiça, nem os políticos, nem governo de mundo nenhum. Senhor da nossa vida não é viagens, prazeres. Senhor da nossa vida não é igreja. Senhor da nossa vida não é meus filhos, não é minha esposa. Eu quero dizer para vocês que Senhor da nossa vida, o Kyrios, é Jesus Cristo, só Ele. E aí ele disse assim: tem mais. Toda língua deve confessar que Jesus é Senhor, senão vai para o inferno. Ele disse antes, no versículo, em casa você lê. Ele disse no versículo 10, e tem mais. Todo joelho, todo joelho, dos muçulmanos, dos budistas, dos iluminatis, de todos, vão se dobrar. Literalmente vai ter que cair de joelho diante do Senhor nosso Deus. Um dia, Jesus há de voltar nestas nuvens. Nesta volta de Jesus, não é a do arrebatamento. O arrebatamento, quando ele voltar visível, já aconteceu. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia, nessa volta, todo olho verá. E aí esses grandes e pequenos, altos e baixos, pobres e ricos, pretos, brancos, amarelos, vermelhos, todos vão reconhecer que Jesus é Senhor. Vai ser tarde. Nesse dia já é tarde. Se a morte chegar, já é tarde. Nós temos que reconhecer que Jesus é o Kyrios agora. Paulo estava guardado pela guarda pretoriana de Roma. Salve César! Eles faziam assim, lembra disso? Você vê nos filmes? Era daquele jeito. Uma guarda com a capa vermelha, uma indumentária linda, maravilhosa. Era a tropa de elite do imperador. Com toda aquela pompa, com tudo aquilo, no meio daquilo tudo, Paulo diz assim: se quiser matar, mata. Mas eu não sou crente covarde. Eu vou dizer para vocês: Nero pode matar, senhor de escravo vende e faz aquela bagunça, mas eles não são Senhor. O verdadeiro Senhor que bota a alma no inferno ou leva para o céu se chama Jesus Cristo de Nazaré. O que vai levar as pessoas para o inferno não é um cigarro de maconha, não é uma noite ou noites num motel, não é uma bebida, uma cerveja, uma cachaça, nada disso vai levar para o inferno. Ué, não, pastor, não. O que vai levar para o inferno também não é um assassinato, um roubo, ou essas falcatruas dos políticos, isso não leva para o inferno. Isso tudo é consequência de um homem, de uma mulher que não tem Jesus. O que leva a pessoa para o inferno, ela em vida não reconhecer que Jesus Cristo é o Kyrios, não aceitar Jesus como Salvador, aí ele continua na vida do pecado, porque quem vive na prática do pecado, a Bíblia diz que é do diabo. E nesta noite eu vim falar da graça, que nós estamos debaixo da nuvem da graça. Esse é o tempo favorável, está tudo a nosso favor. Nós somos a menina dos olhos de Deus, sim. Para nós hoje Deus diz: segue em frente, mesmo com lutas e adversidades, segue em frente, porque eu sou contigo. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Hoje nós temos os dons espirituais, os anjos que nos guardam, nos protegem. Hoje nós temos a oportunidade de nos arrepender e mudar de vida. Lembra daquela parábola de Jesus? Muitos creem que não é parábola. Do rico e Lázaro. Quando o rico morre, ele vai para o inferno, para o Hades. E lá, estando em tormento, consciente, lúcido, ele diz: Pai Abraão,
ele pede 5 coisas a pai Abraão. E 5 vezes, pai Abraão diz não, 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 não. E uma delas, ele diz assim: tu quando estavas na terra, tinha a oportunidade de tudo isso e não quis. Agora, há posto um abismo entre o céu e este lugar. Quem está lá não passa para cá e quem está aqui não passa para lá. E o que você pede, eu tenho que te dizer, não. 5 nãos. 5 arrependimentos, tarde demais. Eu já vi muita gente perder o casamento, perder a família. Eu, infelizmente, não queria ouvir isso. Não, você acha que eu queria ouvir isso? Eu não queria ouvir isso. Mas eu já ouvi muitas vezes, mais de uma vez: pastor, eu era feliz e não sabia. Uma vez, uma irmã da igreja disse para uma jovem, falou: filha, você tem o que toda mulher quer ter. Ela disse: o quê? Bem arrogante. A senhora está pensando que eu ligo para dinheiro? Cabelos escovados, carro zero, todo conforto. Ela disse: não, filha, eu não estou falando disso, que você liga para dinheiro ou não. Você tem 2 coisas que toda mulher quer ter. O que é? Falou com ela. E ela disse: você tem um homem que te ama, e dinheiro também não é problema para vocês. Infelizmente, o casamento acabou. É novinha, é bonita, é cheirosa. A minha palavra que veio à minha boca, você me desculpa, você que está na internet, você que está aqui, mas eu vou falar. É miserável. Quando aquela menina era nova e você foi tirá-la da casa dos pais dela, ela também era novinha, ela também era cheirosa, ela também é bonita. Agora você quer trocá-la por uma daquele tempo. Ou trocá-lo. Quando eu faço um casamento aqui, o mais importante não é a mensagem. A mensagem é importante. O mais importante é quando você abre a sua boca. Eu faço questão de falar isso. E você fala: eu prometo diante de Deus e dessas testemunhas. E aí faz toda a promessa. Promessa para mim é o mais importante, pastor. É o cara como tem que ser homem. Teve uma mulher que veio, acompanhei o casal. E não teve jeito. O coração deles era duro, se separaram. Ela veio e me ligou e ainda ficou com raiva de mim. Saiu da igreja, vai embora mesmo. E ela falou: o senhor precisa ser testemunha do meu divórcio. Eu falei: irmã, você está ficando doida? Eu sou testemunha de casamento, irmã. Eu sou a favor do casamento. Quem casou foi você. Eu casei com Gláucia. E estou me esforçando, ela também. Eu acho que não tem luta, provação e tanta coisa. Tem tudo. Eu não serei hoje nem nunca. E saiu da igreja. Que Deus a abençoe. E ele também. Se separaram. Graça, irmãos, nós estamos de... Deixa eu voltar aqui, que isso foi um parênteses que o Espírito Santo está falando, tá? Não sei se você está aí ou está aqui, isso aqui nem está no meu sermão, mas eu vou encerrar agora. Graça é o tempo que estamos vivendo. É o tempo do favor de Deus, da ajuda de Deus. Irmãos, parece que Deus... Eu estava pregando de Elias e Eliseu, eu fiz essa comparação para você rapidinho. Como que Deus tentou ensinar Pedro sobre graça? Lembra de Cornélio? Cornélio estava na casa dele. Deus apareceu para ele, falou uma vez com ele, falou assim: Cornélio, manda lá na cidade de Jope. Sabe por quê, Cornélio? Olha bem, as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas, o que você está fazendo foi ouvido, chegou no céu. E Deus mandou você, deu um recado para você. Vai lá e manda chamar Pedro, que ele vai vir aqui falar os mistérios de Deus para você. Cornélio, na mesma hora, mandou chamar Pedro. Pedro estava lá em Jope, no terraço, a comida estava sendo feita. Ele falou: vou subir um pouquinho para ficar aqui no terraço. Quando ele estava no terraço, ele teve uma visão. Ele teve o quê? Uma visão. Ele viu um lençol descer, cheio de animal, puro e impuro. Puro e impuro. Animal que para o judeu é puro e outros que eram impuro. E Deus já estava mostrando o que é graça.
Que Deus não está preocupado com essas coisas, não. Cor do seu cabelo, cor da sua camisa, se você anda calçado, se você é descalço, se o seu cabelo é curto, se o seu cabelo é branco, grande. Não! Deus está preocupado com o seu coração. Começa aqui e vai para fora. A Bíblia diz em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mais o quê? Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente da paz do mundo. A paz do mundo consiste numa carteira cheia de dinheiro, numa conta boa, num bom carro e coisas do gênero. A paz de Jesus começa lá dentro de nós. É diferente. Você muda, dá um banho de loja, muda a casa, faz aquela surpresa, mas a vida da pessoa não muda. Agora ela aceita Jesus, ela muda. Ela muda. E quando ela começar a prosperar, ela vai prosperar para sempre. Quem recebeu aí? Recebeu, né? Quem entendeu? Pastor Claudeci disse com a Trindade. Nossa, a última frase, pastor, eu esqueci agora, mas o resumo eu acho que é isso. Com a Trindade nós vamos arrebentar, mais ou menos. Pronto. Fala, vou arrebentar. E agora eu vim falar sobre a graça. Graça é isso, é favor de Deus. Deus, sabe? Então, eu disse para você, Deus falou com... Tem crente que não aprende sobre graça. Ele acha que graça é para poder pecar. Não, meu irmão, se você peca, você está totalmente errado. Irmãos, preste atenção. Eu falei para não sei se foi para Juliana ou para Ismael essa semana. Para o Ebert eu falei. Eu falei assim, meu filho, presta atenção. Ó, ali tem um prêmio para mim, viu? Ali. Isso acontece com a maioria dos crentes. Porque é crente de oba-oba. Oba-oba. Você encontra com ele daqui num mês, ele está desviado, irmã. O que aconteceu? Sempre é o coitado do pastor. Ou o irmão. Falou, irmão, você é crente no pastor ou em Jesus? Jesus. Eu falei para Hebe, aqui, ó. O cara está feliz da vida com Jesus, ó. Quando chega aqui, ele peca. Você está pensando que ele cai? Ele, retrocede, pastor. Tem que começar tudo de novo. Aí o outro está aqui na frente, converteu agora. Ele fala, para mim nada acontece. Muda. A culpada é você, rapaz, que tem que repetir todo ano. Não saiu ainda do pré-primário. Você não se firma. Eu não sinto, eu não tenho os dons, eu não tenho a graça. Irmãos, preste atenção. Tem gente do mundo que é muito mais quebrantado que irmão da igreja. Cornélio, manda chamar Pedro. Agora ele foi. Pedro falou a primeira vez. Mata e come. Ele falou, é ruim. Nunca comi nada impuro. Pedro, cabeça dura. Sou eu que estou falando. Vou falar de novo. Segunda vez. Pedro, mata e come um animal. Eu nunca comi nada impuro. Não é agora que eu vou comer. Ele não estava entendendo. Deus falou, Pedro, pelo amor de Deus, entende, filho, pelo amor de Deus, é como ele fez. Mata e come. Porque eu estou mandando, mata e come, Pedro. Aí Pedro entende. Irmãos, tem crente que é igualzinho. Custa entender os mistérios de Deus. A graça. Carrega um peso, um fardo, um jugo. Anda gemendo no evangelho. É crente que só vai à base da paulada. Tem crente que se você não der paulada nele, ele não gosta, não serve. Mas Deus quer mudar isso e fazer você ter entendimento do que é a graça. Elias também, irmãos. Deus ensinou ele. Quando ele profetizou, dá para esperar 2 minutos? Amém ou não amém, irmãos? Quando ele profetizou que não choveria sobre Israel, ele fugiu. Deus falou com ele, vai para um rio e fica lá na corgo, lá bebendo água, que eu vou mandar comida para você. Quem que levou comida para Elias? Quem? Tem certeza? Hã? Certeza?
Um dia eu vou te contar essa história da certeza. O corvo é qual o urubu. Para o judeu, é impuro. Quando Noé terminou o dilúvio, ele soltou um passarinho. Qual foi o pássaro que ele soltou? Primeiro foi o corvo. O que aconteceu? Nunca mais voltou. O bicho é ruim. Depois ele solta o quê? Pomba. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Toda uma dessas vai e volta, volta com um raminho de oliveira na boca. Então, crente gosta mais é de pombo, né? Pombinho. Mas Deus usa os corvos também. Quando Deus põe Elias lá no ribeiro, Deus manda o que para ele lá? Carne e pão. Todo dia. Quem levava no bico? E Deus sabe falando o quê? Dizendo, Elias, cabeça dura. Eu uso o corvo, meu filho. Eu uso gente que ninguém dá nada por ela. Eu uso coisas desprezíveis. Eu mudo pessoas que ninguém muda. Isso é graça, irmãos. Deus ensinando para ele. Quando o ribeiro secou, Deus falou para ele, vai para Sidom, lá em Serepta. Lá em Sidom, em Lucas, eu acho que o capítulo 4, Deus fala, Jesus fala, que tinha muitas viúvas em Israel, mas Deus não usou nenhuma delas. Deus usou uma estrangeira. Porque Deus usa pessoa que não tem nada a ver conosco. Tanto para nós abençoarmos, como para sermos abençoados. Quem está entendendo, diga aleluia. De forma que você precisa entender melhor quem é seu Deus, quem é a Trindade. O que é evangelho? O que é graça? Ele bebeu água do ribeiro, depois ele foi para a casa dessa viúva, e essa viúva de Serepta, irmãos, eu acho que você não sabe, alguns não sabem, mas era a cidade da bruxa feiticeira Jezabel, que estava atrás dele para matá-lo. Deus mandou ela para a terra dela, para a cidade dela, no meio do povo dela, e Elias ficou lá 2 anos na casa daquela mulher, e nunca faltou comida naquela casa. Deus escolheu para abençoar uma ímpia, uma mulher que não servia a Deus, que adorava ídolos, porque Deus estava querendo dizer, vai chegar o tempo da minha graça, e vai chegar o tempo da minha graça, em que eu derramarei sobre todos. Mas irmão, quando você recebe a graça, você muda. Se você não mudou, você é o mesmo cascuda, grosso, maleducado. Se você é a mesma murmuradora, você precisa da graça de Jesus, porque ela muda a gente. Ah, meu estupinho é desse tamanho, meu também, eu sou sanguíneo. Hoje sou tratado por Espírito, graças a Deus, e minha mulher que o diga. Mas não há diferença, nós precisamos deixar a graça de Deus nos mudar, nos transformar. Aí aparece Paulo e diz isso. Diz, gente, e toda língua confesse. Você tem uma obrigação de dizer, Jesus é meu Senhor. Diga, Jesus é meu Senhor. Diga, Jesus é meu Senhor. Pela 3ª vez e mais alto, diga. Você tem essa obrigação de dizer isso. E vai falar mais alto com a sua vida, sem palavras. Com a boca e com palavras. Nós temos que dizer que Jesus é Senhor e pregar o evangelho, que as pessoas vão chegar para você e falar assim, eu queria ir na sua igreja. Eu gostaria de conhecer a sua igreja. A pessoa vai puxar assunto com você e dizer assim, eu queria bater um papo com você, porque a graça, ele não sabe o que é. Ele vai dizer, tem umas boas energias em você. Você vai dizer, é verdade, tem mesmo. Só energia boa aqui. Aleluia. É verdade. Nosso corpo produz energia. Não, a gente morria. Trifase ainda? Ah, inventando aí, então deu certo. Deu Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, trifase. Você é feito das... quantas... a matéria que forma o universo é quantas? 5, 4. Água, ar, fogo
é 4, é você, é isso aí. Você tem tudo isso. Seu corpo é 70% de água, você foi formado do pó da terra, tem vida porque Jesus soprou do seu nariz, e seu cérebro, aí as sinapses, a eletricidade para lá e para cá, você está vivo. Tem energia. Boas energias. Fala, estou cheio de boa energia. A gente é tão bobo, irmãos. Às vezes chega uma pessoa e fala isso, a pessoa lá de fora. Talvez ele está dizendo outra coisa, mas você sabe do que você está dizendo. Você tem uma áurea boa, tem mesmo, irmão. Você tem uma energia boa, tem mesmo. E a minha energia já se deu bem com a sua, viu? Tem gente que é tão antipático que não sabe nem falar isso. Porque o outro não é da sua igreja, não é da sua religião. Fala, não, nós temos tudo a ver. Já gostei de você só de olhar. Você acha que essa pessoa vai fazer o que com você? Daqui a pouco ela vai perguntar, o que você tem? Você vai dizer, Jesus é meu Senhor. Ah, você é da Igreja Batista Caminho da Fé? Não. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de religião. Religião é tão bom que está levando muita gente para o inferno. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando do Evangelho, não estou falando do nome de igreja, eu estou falando de um relacionamento. Eu não sou povo, eu sou discípulo. Diga, eu não sou povo, eu sou discípulo. O povo quer milagre, eu encerro aqui. O povo quer milagre e os benefícios de Jesus. Discípulo não. Rapaz, como você é abençoado, hein? É porque eu sigo princípios. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Eu sou abençoado porque eu honro meu pai e minha mãe. Viverei longos dias. Princípio. Eu não estou aqui atrás de bênção, eu estou aqui atrás de adorar a Deus, o renovo. A bênção vem atrás, nos segue e nos alcança, diz a Bíblia. É consequência de uma vida que tem compromisso com a Trindade e de uma vida que entende a graça de Deus. O Evangelho não é pesado, isso é mentira do diabo. Tem luta, tem dificuldade, tem provação, mas tem alívio. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas eu o livro. Meu irmão, muda de vida, recebe da graça de Deus, nunca mais seja o mesmo. E nós com a Trindade nós vamos arrebentar em nome de Jesus. Amém.